mais um contrato, que esse aqui vem para P2 e para o restante das provas, e não para essa P1 de segunda, que é o contrato de factoring. Vou escrever o nome dele aqui. Factoring. Ou também chamado entre nós de fomento mercantil. Ele não é um contrato típico, não tem uma lei própria, né, mas ele acaba acontecendo, né? Existem algumas resoluções aí do Banco Central, mas ele não tem uma legislação própria que defina direitos e obrigações, mas é um contrato que existe já há bastante tempo, né? Como o próprio nome diz, a origem dele é americana, né? E ele, na verdade, acaba parecendo muito com uma ideia de empréstimo, que a gente estava falando semana passada, estava falando segunda-feira sobre o contrato de mútuo. Ele é muito parecido com isso, mas com algumas peculiaridades, um pouco mais expandido do que isso. Se a gente for botar um conceito, a gente pode botar o seguinte: é o contrato pelo qual uma pessoa chamada de factor ou fatorizador, contrato pelo qual uma pessoa factor ou fatorizador adquire créditos faturados Professor, por tá um... travando. Tá travando meu áudio? Para mim agora tá ok. Bom, tá. Enquanto ele não me banir do vídeo aí, como ele costuma fazer às vezes. Repetindo então, é um contrato pelo qual uma pessoa, um fatorizador, adquire créditos faturados por uma outra pessoa, decorrentes de operação de compra e venda ou prestação de serviços de natureza comercial, prestando um serviço de administração, de movimento de crédito e assumindo o risco da insolvência. O que ocorre? Todo empresário ele precisa de capital de giro para investir na empresa, pagar empregados, pagar publicidade, comprar matéria-prima. Ele sempre precisa ter um capital livre para fazer o investimento dele, senão a atividade dele para. Esse capital de giro, essa verba disponível mês a mês, que ele vai pegando e vai pagando, ele pode tentar com um banco, é uma linha de capital de giro, então ele vai sempre lá e pega esse dinheiro e paga por ele. Existem várias linhas para se fazer isso. Existem umas com créditos quase que subsidiados pelo Estado, tem outras linhas com créditos maiores. Muitos até acabam usando a linha do cartão de crédito, usando o capital de giro, a reserva que tem no cartão de crédito, só que aí tem uns juros muito pesados, né? E nem todo mundo consegue chegar em banco, né? Porque o banco ele vai querer garantias, né? Vai querer que tu dê garantias, seja pessoais do sócio, daqui a pouco o sócio vira um fiador dos empréstimos que a empresa faz, ou entra com algum patrimônio, ou a empresa entra com algum patrimônio.
Então, nem todo mundo consegue chegar em banco. Aquele seriado Trato Feito, que aparece ali no History Channel, que a gente vê mais pela questão de venda de produtos, né? Chega alguém lá com um produto antigo, eles dão um preço, enfim, tal. Aquilo ali não é uma loja de compra e venda de produto antigo. Na frente da loja tem uma expressão escrita Pawn, P-A-W-N, que a gente traduz como penhor, casa de penhor, né? E é muito sintomático tu ter uma casa de penhor na cidade onde mais se pratica o jogo nos Estados Unidos. Então a pessoa ela vai lá tentar a sorte, né? Tentar a vida, enfim. Né? Acredito que uma boa parte lá acha que vai sair milionário de Las Vegas, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro para apostar. Não vai chegar lá no cassino, ó, tá aqui a máquina de costura da minha avó, que é de 1.700, 1.800, sei lá. Tu chega lá nesse penhor, tu deixa lá um bem, né? Ele faz uma avaliação, te dá um valor menor do que ele vale, e se até um momento X tu não aparecer, o que que ele vai fazer? Ele vai vender esse produto ali, né? E aí tu, enfim, perdeu a possibilidade de resgatá-lo e acabou vendendo ele por menos do que ele realmente custaria. E o factoring, não digo que seja um penhor, mas é algo similar, né? Muitas vezes para quem não consegue chegar no banco para conseguir capital de giro, e aí o que que tu entrega para o factoring? Tu entrega os teus créditos a receber, né? Ah, hoje eu acho, não sei se eles ainda trabalham muito com cheque, porque as pessoas não usam tanto cheque, mas tinham épocas aqui que era comum trabalhar com pré-datado, e o pré-datado, claro que tu não vai descontar ele antes da data do vencimento, né? Seria uma situação meio uh, antinegocial, né, com o teu cliente. Pode perguntar, Paulo. A pessoa que vai, pegar o dinheiro é quem e quem vai entregar o dinheiro vai ser quem? O proprietário da factory. O que que ele vai fazer? Tu vai chegar para ele e dizer, olha, eu tenho 20 cheques, né, cada um aí de R$ 500, e eles vão se vencer lá em novembro de 2024, né? Eles vão aí somar R$ 10.000, mas eu preciso desse dinheiro agora. Não posso esperar até novembro para descontar esses 20 cheques de R$ 500. O que que o factoring vai fazer? Em outros termos, eu vou te comprar esses cheques. Não, sim, a minha dúvida é como é que é o nome? Tipo, locador, locatário, eu não entendi o nome. É fatorizador. Os 2? O, o factoring se chama de fatorizador. Ah, sim, mas o nome das pessoas que estão contratando, não tem? É o fatorizado. A Ah, tá. pessoa que contrata é o fatorizado. Ô, Sam, Ah, no caso de daqueles, não sei se tu sabe, tem alguns escritórios que eles compram honorários que estão suspensos por conta de AJG ou em alguma reclamatória trabalhista, alguma coisa assim. Isso se encaixa como factoring ou não? não, porque o que que acontece? O factoring tu compra créditos a receber, né, lastreados em títulos de crédito. Ou seja, existe uma margem de risco de tu não receber. Entende? Se eu sou uma empresa de factory, comprei 10 cheques de R$ 500 de um cliente meu, e eu não vou dar 10 mil para ele. Embora esses cheques somados valham 10 mil, não vou dar 10 mil para ele. Eu vou comprar isso por 5 mil, por exemplo. Não, vou dar metade. Porque os outros 5 mil são para suprir o quê? O risco. Qual é o risco? O risco de que algum desses cheques não compensem. Então, pela linha do factoring, o que que deveria acontecer? Na medida que eu compro o risco, se lá na frente eu não conseguir cobrar, o azar é meu. Agora, essa turma que antecipa crédito em cima de condenação judicial, essa condenação já é definitiva.
né? Eles não vão te passar valor enquanto está em debate o montante ou até a existência desse crédito. Só está fazendo ali uma operação para receber antes, por quê? Porque daqui a pouco tu tem uma sentença com trânsito em julgado, quem tem para te pagar é solvente, né? Não vai ter problema de inadimplência, só que dependendo do foro que tu tá e da época que tu tá, é capaz de tu demorar 6 meses para conseguir fazer um cumprimento de sentença, entre intimações e demoras e tal, então daqui a pouco é um valor que tu tá precisando, tu demora 6 meses para ganhar um alvará, né? Ou até a parte contrária, já até depositou e os caras demoram 5 meses para te expedir um alvará, né? Então tu não quer demorar, tu cede isso para essa empresa e ela te dá o dinheiro, mas uma operação sem risco, né? Ela não tem um risco envolvido, ao contrário do factoring. Tá, mas nesse caso que eu te disse que muitas vezes o cara tem justiça gratuita e eventualmente ele acaba se tornando uma pessoa que tem condições depois, isso não é um risco? Como assim, né? Ou- Não entendi. não existe a possibilidade de tu cobrar uma pessoa, vamos supor, teve a condenação, mas daí como a pessoa tem justiça gratuita, ela acaba ficando isenta dos honorários sucumbenciais, correto? Mas isso tu já tá sabendo antes. Tá, Não mas e existe, não caso. existe tu ter um processo e lá na ponta tu ganhar a JG. O que que vai acontecer? Os custos que vierem depois desse momento da JG não vão ser cobrados, mas o que se consolidou até lá é devido. Tá, mas daí se nesse meio tempo a pessoa acabar tendo condições, isso não. Ah, esquece, esquece. Viajei. Entendi o que que tu quis dizer. Viajei, viajei. A Paula pergunta também. Sim, agora com a pergunta do Augusto, eu fiquei com uma dúvida. No momento que tu compra o crédito a receber, a pessoa que comprou o crédito, ela pode executar, né? A- o, o devedor. Sim, sim, Ah, tá, tá, pode entendi. executar, pode protestar, Tá, obrigada. não há problema. É, então, essa, né, a questão, aí tem uma questão que a gente vai falar de novo, é justamente isso. E se o crédito esse que eu comprei não compensa depois? Eu não consigo executar porque o sujeito entrou em insolvabilidade. Na prática comercial do factor, ele vai querer que tu ressarça ele. Mas daí fica aquela questão, bom, mas se tu comprou um crédito por menos, tu assumiu o risco. Aí tu não consegue cobrar o crédito e tu quer que eu te devolva o valor que tu me passou. Aí essa operação tá um pouco estranha, né? Tá parecendo agiotagem, no caso, né? Coisa que o factoring não poderia fazer. Então, para o factoring seguir o parâmetro tradicional dele, né, envolveria uma ideia de risco, né? Tu compra um título por menos, e aí a gente faz o quê? A gente aplica um deságio, né? É um empréstimo com juros ao contrário, né? Quando tu pega um valor lá, R$ 10.000, e tem uma taxa de juros de 10% ao mês, existe um ágio em cima desse empréstimo, que são esses 10% ao mês. Aí vem o nome agiota. Quer dizer, agiota não significa uma figura criminosa, né? A, a ideia dele não é que seja uma conduta criminosa. A agiota é quem aplica um ágio. Só que aqui no Brasil, como a gente blindou as instituições financeiras com liberdade de fixação de juros, basicamente, em várias operações, ficou o agiota legal, que é o banco, né? E, às vezes assim, entre aspas, cobra o que quer, e ficou o agiota ilegal, né? O agiota ilegal é aquele sujeito não banco que não poderia cobrar mais de 1% ao mês quando empresta dinheiro, né? Então ficou dois tipos de agiotas, mas os dois são agiotas, porque cobram um ágio em cima de uma operação. E o factoring faz um deságio, porque tu chega lá com um crédito de 10.000, e aí o factoring vai comprar esse crédito, que é representado por títulos de crédito. Esses títulos de crédito somariam 10.000 e tu vai comprar por 5.000. Então tu vai aplicar um deságio.
Mas, na verdade, é como se tu emprestasse dinheiro e cobrasse juros em cima, diante desse deságio que tu aplica. Então, o que acontece? Características do factoring. Primeiro, ele é um contrato atípico. É um contrato atípico, não tem lei própria, regulando direitos e obrigações. Ele se realiza sobre vendas a prazo, operações que ainda não se venceram, mas que já existem. O cedente, né, o titular do crédito, ele se responsabiliza pela existência do crédito na época da cessão, na época que ele cedeu. Olha, hoje o sujeito pagaria. Hoje o sujeito teria para pagar. Mas ele não se responsabiliza pela solvência do devedor. Daqui a 6 meses eu não sei como é que vai estar o cara. Agora, se a gente pegasse o cenário do Rio Grande do Sul, né, imaginando que muitos dos atingidos, né, fossem devedores de títulos de crédito que foram negociados, tu vai ter uma crise de insolvência enorme. Um sujeito que perdeu tudo, perdeu a casa de fora, perdeu tudo por dentro, evidentemente que não vai nem ter condições de honrar essas operações em aberto. Existe a menor possibilidade disso. O sujeito está primeiro procurando um cenário para poder comer, subsistência, e para poder ter alguma coisa em casa para ocupar a casa, isso depois de tornar a casa viável. Então, esse tipo de situação aí vai se replicar forte. Já está acontecendo e vai pegar mais força ainda. Mas, ô senhor, eu fiquei com uma dúvida. Porque tu disse que a diferença do factoring é que a gente está comprando um crédito que é baseado num risco, e é justamente por isso que a gente paga menos. Mas, por Exatamente. exemplo, na situação que tu compra que tu tá vendendo o teu direito de receber um valor a título de, num processo judicial, por exemplo, um valor certo, em tese não teria um risco de tu conseguir executar caso a pessoa não necessariamente seja solvente? Não, é que o cara que vai comprar crédito de ti, ele vai avaliar quem está do outro lado, né? E na verdade ele vai te antecipar valores porque tu não quer trabalhar com o tempo, né? O caso mais clássico disso é precatório, né? Ganhou um precatório hoje contra o estado do Rio Grande do Sul, formou hoje o precatório. Se tu não tem alguma perspectiva ali de ter alguma prioridade, põe 15 anos. É um valor que eu vou ganhar, bom. O único risco seria o Rio Grande do Sul estar quebrado daqui a 15 anos. Mas daí o estado todo, né, o Brasil todo estaria quebrado, né? Mas vamos supor que isto não, né, isso seria uma exceção da exceção. O Rio Grande do Sul vai te pagar, só que daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos tu não quer esperar, né? E aí o que que tu faz? Tu negocia teu precatório com alguém que possa utilizá-lo hoje. Do tipo, compensando o precatório com dívidas que ele tem com o Estado. O Estado tem um valor para me cobrar, eu comprei o precatório do fulano. Ao invés de eu pagar para o Estado, eu entrego esse precatório, né? O Estado não paga esse precatório, mas também não me cobra, porque eu comprei o precatório. E aí quem vende o precatório é porque não quer esperar o tempo, né? Pegar aí um tiozinho, né? O tiozinho ali tem 80 anos. Saiu o precatório dele hoje. Não vai receber nessa vida. Aí chega alguém e diz, teu precatório vale 1 milhão, te dou 100 mil. Feito. Não há a menor dúvida. A menos que ele esteja bem de dinheiro e queira deixar o precatório para a sucessão dele.
Mas de resto, ele está batendo o martelo, estou vendendo. Não a menor dúvida. A Tá, Isabela mas perguntou. perdão. Qual é a Isabela ali? Tem uma dúvida? É, eu só fiquei na dúvida. O senhor falou que deu de exemplo, né? Os 20 cheques de R$ 500 que vão vencer em novembro. E aí ele precisa do dinheiro agora. E aí depois. Eu não entendi. Quem compra os cheques vai pagar CB10? Eu não estou entendendo. Quem compra o cheque vai poder descontar eles lá em novembro, visando receber 10 mil. Então, o fatorizador é um sujeito que ele pode comprar, te dar um valor hoje, e ele aguenta 6 meses sem receber esse valor total, né? E lá em novembro é que ele vai descontar. Só que ele vai descontar integral. O lucro dele nessa operação é 50%. Se tudo der certo, né? Tá. Além do Ok. cheque, que outro exemplo que tem, só para ficar um pouco mais claro? Porque pra mim tá, como eu tava Duplicata? Oi? Duplicata? Ah, tá. Quando alguém lança quando um empresário, enfim, um comerciante, enfim, uma indústria, ela faz uma compra, faz uma venda a prazo, ela emite a nota fiscal e em cima dessa nota fiscal ela cria duplicatas, né? Porque se tu tá lidando com valor a prazo, então tu não vai receber tudo, né? Que tu vendeu, né? Tu vende hoje um produto que vale 100 mil e o sujeito ficou de te pagar em 10 vezes. Então ele vai lá em cima da nota fiscal, por exemplo, emite 10 duplicatas de 10 mil reais, né? Essas duplicatas representam o crédito que ele tem a receber, né? E elas são um título executivo. Aí o que que tu faz? Tu vai lá e vende essas duplicatas, né? No caso ali no factoring, tu passa essas duplicatas para ele, né? E aí lá no vencimento, lá daqui a 10 meses, o sujeito apresenta essas duplicatas lá para o devedor, o cara que comprou um produto que valia 100 mil reais, né? Para ele pagar essa cifra aí, para ele pagar esse valor de 100 mil. Só que eu não posso esperar 10 meses para receber 100 mil. Aí eu pego essas duplicatas que representam o valor que eu tenho a receber e negocio com o fatorizador. Ele não vai me dar 100 mil, ele vai me dar 50, vai me dar 60. Só que quando ele descontar, a ideia é que ele ganhe 100 mil. Não sei se tu entendeste. Acho que caiu aqui a... Alguém tinha uma pergunta aqui agora? Não. Mim tá tranquilo. Então, a ideia é toda a dívida, né, ela pode ter um título que represente ela, né? O cheque, por exemplo, é isso. O cheque não é um contrato, né? Tu não tem ali no cheque ali o que está dizendo que tu comprou, o que tu fez. Ali só está dizendo quem é o credor, portador, né? E quem é o devedor, que tem que honrar esse cheque. Porque esse cheque ele é um representativo de uma obrigação, de uma operação, né? E aí ele permite o quê? Que eu possa negociar esse cheque. Eu posso passar para outro, inclusive, posso vender esse cheque para outro pelo mesmo preço, ou posso fazer isso com uma operação de factoring. Existe no sistema bancário uma situação similar chamada de desconto bancário, né? Então, tu apresenta lá para o banco, tu pega um dinheiro emprestado, basicamente 100 mil reais, e aí para tu apresentar uma garantia desses 100 mil reais, aqui tu entrega uma duplicata de 100 mil. Olha, isso aqui é um crédito que eu tenho a receber daqui a 3 meses, né? Então eu estou te dando ela aqui e tu me passa um valor. Claro que o banco também não vai te passar a mesma cifra, né? Essa garantia que vale 100 mil, essa duplicata vale 100 mil, ele não vai te dar 100 mil, vai te dar menos. A questão é que no desconto bancário, o que que acontece? Se
A duplicata é essa que representa uma operação que fizeram contigo, de um produto que tu vendeu. Se o devedor dela não pagar, o banco vai pedir a reversão. Olha, então tu fica aqui com essa duplicata, tu vai lá e cobra dele, sei lá como, e tu me devolve o dinheiro que eu te dei, integralmente. Ou seja, o banco ele não quer comprar o risco. O único risco do banco é o quê? Entregar 100 mil para alguém e quando tiver que devolver uma duplicata que ele não conseguir cobrar, aquele que pegou emprestado também não tem mais dinheiro para pagar. Esse é o risco dele. Mas a ideia do desconto bancário é, se eu comprei um título e não deu certo, eu quero meu dinheiro de volta. O factoring não poderia fazer isso. O factoring, ele compra literalmente o risco. Eu pago menos, mas se depois eu não conseguir cobrar do devedor, o prejuízo é meu. Então, o que que acontece? Quem é proprietário de uma factory é até interessante, até desejável que seja alguém que tenha já alguma experiência bancária, porque senão tu quebra fácil, né? Se chegar alguém para ti dizendo, olha, eu tenho aqui 300 mil para receber da empresa X, tu me dá, sei lá, 200 mil e eu te dou esse cheque aqui, para tu descontar daqui a 3 meses. Se tu não conseguir descontar, já é um prejuízo, né? Tu já está perdendo 200 mil reais. E se tu te voltar contra quem te passou o cheque e não tiver dinheiro também, tu tá com 200 mil a menos na conta. Então, por que que eu usei ali a expressão, o símbolo 10, 20 cheques de 500 reais cada um? Porque se tu passou, era uma operação de 10 mil, tu passou 5 mil para alguém, tu queres cobrar 10 mil. Alguns desses cheques tu não vai conseguir cobrar, mas digamos que tu consiga cobrar até 8 mil, esses outros dois a mais que tu não cobrou, beleza, tu consegue suprir isso. Então, quanto mais tu picar esses títulos em valores menores, menor é o teu risco de ter um prejuízo muito grande. Então, assim, um proprietário de factory não pode negociar títulos de um alto valor, porque o risco de não receber é mais intenso e o prejuízo pode ser muito grande. E aí tu quebra a factory. Eles conseguem entender a ideia? A mesma coisa o banco. O banco ele não pode sair dando dinheiro emprestado para qualquer um. Ele tem dever de pedir uma série de garantias. E se ele não pedir essas garantias, o que que vai acontecer? Ele quebra. Se tu emprestar dinheiro para alguém e não pedir garantia, tu quebra. Simples. Ok aqui? Ok. Bom, Sim, senhor. então eu disse, o cedente somente se responsabiliza pela existência do crédito na época da cessão, mas ele não se responsabiliza pela solvência do devedor. Imagina o cenário agora, te dei ali te passei cheques de uma empresa ali em Lajeado, empresa grande, o pessoal sempre honrou tudo. Agora, depois da enchente, a empresa não existe mais. Chances disso aqui ser pago, remotas. Ah, partes no factoring. Nós temos o fatorizador, que é o sujeito, então, que vai fazer essa aquisição, né, de créditos. Ele só pode estar lidando com pessoas jurídicas, então não se faz factoring com pessoa física. Quem faz operação de factoring é alguém com CNPJ. Tu diz o fatorizador é um CNPJ? O fatorizador, ele é um CNPJ que negocia com o CNPJ. Não posso eu, pessoa física, vender um cheque, então? Não, não se faz operação de factoring com pessoa física. Então Porque tá. aí tu já está abrindo o caminho para a agiotagem. A Jota faz isso, né? O AJ é ilegal, né? Ah, o sistema me descartou de novo.
Vamos ver se eu volto. Voltei. Outra questão aqui. O factoring não faz uma coisa que banco faz, que é captação. Tu não faz propaganda